E olha só, hoje nós temos o prazer de receber ele, doutor Alexandre de Sá. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui contigo. Fazia um tempo que a gente não conversava. É verdade, hein? Essa pandemia nos afastou a todos, né? Mas continuamos firmes aí no propósito de caminhar para um município mais coeso, mais equilibrado, mais voltado para a cidadania. Então, nos nossos projetos, estamos continuando firme aí nesse propósito. Doutor Alexandre de Sá Domingues. De Sá Domingues. Já foi presidente da Ordem, antes do doutor Ferrari. Isso. E uma das perguntas que nos fizeram muito quando o doutor Ferrari esteve aqui, e também outros advogados, é que eu sempre digo que a OAB tem uma importância que vai além de só defender os advogados. Perfeito. Ele tem por ter conhecimento tão forte da lei, eu entendo que ela tem a obrigação de defender toda a sociedade. E muitas perguntas vieram com relação a 5 anos atrás, quando saiu o governo Almeida. E aí todos os comissionados do governo Almeida foram, por decisão da Justiça, eles foram demitidos. E aí muitas perguntas foram o seguinte: por que a OAB não se posicionou para defender esses cidadãos de Guarulhos? Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o papel da OAB e sobre essa questão que às vezes ganha uma certa distorção aí na hora que a gente relembra o caso. A OAB, ela é uma instituição, como você disse, que além da função de defender os advogados, de representar os advogados, de selecionar e punir os advogados, também tem uma função institucional de cunho social, de defender a Constituição, a ordem democrática, a ordem do Estado Democrático de Direito, a direitos humanos e tantas outras bandeiras. Para isso a OAB ela trabalha assim diuturnamente através das suas comissões de trabalho, um trabalho que é todo ele voluntário. E nesse caso específico, eu gosto de destacar a estrutura do Estado. O Estado ele goza de vários mecanismos, né? Nós temos, por exemplo, fiscalizando as contas do município, o Tribunal de Contas do Estado. Nós temos o Ministério Público, em alguns casos mais extremos nós temos a polícia, né? E a OAB ela faz um trabalho subsidiário. E o trabalho da OAB é de apontar equívocos cometidos aqui e acolá. Por exemplo, nesse aspecto dos funcionários, né, comissionados, que deveriam ter sido demitidos ainda pelo governo do prefeito Almeida por uma determinação judicial, a partir de um processo promovido pelo Ministério Público, né, ele deixou de fazer essa demissão e o prefeito que seguiu em 2007, a partir logo do primeiro dia, deu cumprimento a essa determinação judicial. Então, primeiro, havia uma determinação judicial para o desligamento desses funcionários, porque se considerou que a contratação deles era ilegal. A partir desse momento, você tem uma questão jurídica posta. E nós advogados, em Guarulhos hoje nós temos aproximadamente 6.500 advogados, defendemos diferentes lados, às vezes, de questões jurídicas, né? Quando você tem uma demanda trabalhista, por exemplo, você tem advogados que estão no polo da reclamante, ou seja, aquela pessoa que está postulando um direito trabalhista, e você tem advogados do lado da reclamada, pessoas que defendem os interesses da empresa. E quem vai decidir ao final e ao cabo é a justiça, né? Nesse caso, não havia ali uma segurança jurídica, porque a determinação judicial ela não dizia quais direitos deveriam ser concedidos ou reconhecidos àquelas pessoas que deixavam ali o cargo comissionado. Você sabe que para o serviço público, como regra, o provimento dos cargos é por concurso público. Uhum. E quando você cria cargos comissionados, que são cargos de confiança, eles são de livre nomeação do gestor público. E houve, nos últimos anos, uma inflação muito grande de cargos comissionados no nosso município, não só no Poder Executivo, mas também no Poder Legislativo e em algumas empresas e autarquias públicas, né? E corrigindo esse tipo de equívoco, o Ministério Público foi lá e acionou. Então, muitos que foram desligados tinham pretensões de obter benefícios extensivos do serviço público, como
quinta parte, licença-prêmio, não era somente saldo de salário. Então a questão, não havia uma segurança jurídica. A OAB, sob a minha presidência, instaurou um expediente interno chamado, nominado de 87/2017. Esse expediente, ele foi instaurado logo que essa questão se colocou, e nós tomamos providências, acionamos o Ministério Público para saber quais seriam os termos, monitoramos o Executivo para saber qual era a previsão de pagamento, nós fomos para o Tribunal de Contas, algo que pouco se fala, por exemplo, as contas de 2017 da Prefeitura de Guarulhos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, com algumas ressalvas, mas foi aprovada, coisa que não acontecia já há alguns anos, né? E essa aprovação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado nos deu indicativo de que a coisa estava sendo feita, né? Então nós, enquanto OAB, o que nós fazemos é um trabalho social importante. Nós temos várias comissões que buscam ali dar um apoio à sociedade, seja na questão de direitos humanos, seja nas questões que envolvem a cidadania, como nós temos projetos como o OAB Vai Escola, e tem tantos outros, eu não vou aqui ficar nominando, só que nós temos que ter muita responsabilidade, coisa que às vezes as pessoas, por questões políticas, por posicionamentos, fazem uma crítica ou se colocam e tiram conclusões que a OAB não pode se dar o luxo de tirar sem que tenha base para isso. Então, eu não concordo com essa fala de que a OAB não se posicionou, porque algumas pessoas que cobraram isso tinham interesses diretos naquela questão, porque tinham ali cargos, tinham verbas a receber e esperavam que a OAB, se antecipando à justiça, tomasse uma posição. Fato é que demorou ali cerca de 1 ano para que a questão se definisse e, efetivamente, a partir de várias decisões reiteradas nos tribunais, se chegou à conclusão, mesmo com um parecer desfavorável no Ministério Público, se chegou à conclusão de que quais direitos deveriam ser pagos àqueles comissionados, e isso foi feito de forma parcelada, na época até por questões de limitações orçamentárias, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que a OAB, ela sim acompanhou esse processo, sim ela cobrou os organismos públicos, e a sociedade tem que entender que nós não devemos adentrar ou tomar posições como se fôssemos o judiciário, e muito menos tomar posições precipitadas, né? Eu insisto, esta demissão foi por ordem judicial. Passado todo esse tempo, o senhor parando agora, olhando de longe, o senhor acredita que tomou a decisão correta? Sim, eu tenho convicção que tomei a decisão correta, no sentido de aguardar a manifestação do judiciário, no sentido de cobrar. Eu acompanhei através desse expediente interno e cobrei a prefeitura. Inicialmente nós cobrávamos a Secretaria de Justiça um posicionamento com relação a isso. Na época de 2017, se não me engano, era o Dr. João Carlos Panóquia, o secretário, e no ano seguinte mudou o secretário, passou a ser o Dr. Ayrton Trevisan. Da mesma forma, cobrávamos, e de fato foi resolvida em 2018 essa questão com os ex-funcionários comissionados da prefeitura. Agradecendo e mandando um abraço para nós, doutor Felipe Hilton, com a gente. Querido amigo. Eliana Célia Fernandes, excelentíssimo doutor, grande mestre do direito. Eliana mandando um abraço. Obrigado. Priscila Castro está dando boa noite para o doutor Alexandre. Isaías César, lá do Parque Continental, também mandando um abraço para nós. Rodrigo Cunha, grande Roberto, sempre excelentes convidados. Hoje, meu sempre presidente, a quem mando um abraço especial, o doutor Rodrigo Cunha. Ana Paula Menezes, boa noite, doutor. César Faustino está dando boa noite para o doutor Alexandre. Boa noite. Celso Pinheiro também. Nelson Luiz Júcio. O que efetivamente se apurou no caso em tela e se a OAB considerava esse caso em desrespeito à lei e por que não foi utilizado o artigo 7º do artigo 9º do nosso estatuto?
Bem, vamos lá. Ou agora falou bem inglês para mim aqui. Em inglês não, falou grego mesmo. Não, aí o doutor Nelson está cobrando porque que eventualmente a OAB não acionou, não é? Porque a OAB não entrou na justiça. Eu acho que eu expliquei aqui, nós fizemos um acompanhamento, o Tribunal de Contas fez uma apuração, o Ministério Público tinha um posicionamento, a Secretaria nos instruiu, isso está tudo nesse expediente que eu acabei de mencionar, e as respostas é de que as providências estavam sendo tomadas e o que dependia era da segurança jurídica para que a Prefeitura fizesse o pagamento. Né? Porque depois, assim, se o prefeito paga algo que não deveria ser pago, ele responde por improbidade administrativa, porque é o nosso dinheiro que ele está gerindo. Se ele não mandou embora porque ele quis, ele não mandou as pessoas, ele cumpriu uma ordem judicial de segunda instância, porque na realidade houve uma decisão de primeiro grau, houve um recurso, no segundo grau veio um acórdão que determinou a demissão, ele deu cumprimento, porque era algo que deveria o seu antecessor ter feito, e ele fez, porque assumiu ali o mandato com os comissionados todos vinculados ainda à prefeitura. Então, eu tenho tranquilidade de dizer que as providências foram tomadas. Se eventualmente tivesse havido por parte de algum desses atores algum tipo de negligência, algum tipo de omissão, algum tipo de manipulação, certamente a OAB não se furtaria a tomar as medidas judiciais. Doutor César Faustino está dizendo, doutor Alexandre, sempre assertivo e esclarecedor. Celso Pinheiro está dizendo, será que o escritório aqui no Shopping Bom Sucesso está funcionando, o escritório da OAB? Sim, estava com horário reduzido, eu acho que agora, por conta dessa mudança que teve essa semana, pelo que me consta, está com um funcionamento normal, que reabriram os shoppings, né? E o escritório que ele faz referência, na realidade, é uma sala de apoio aos advogados daquela região do Polo de Pimentas, Bom Sucesso. Interessante, hein? Bom, ele é o convite para isso, mas já vamos aproveitar, e as eleições da OAB estão chegando aí? Perfeitamente, mais uma vez. Quando é que chega? Em novembro? As eleições elas ocorrem na segunda quinzena de novembro, é um mandato de 3 anos, então a gente já está aí com quase 3 anos de mandato do presidente Eduardo Ferrari, que aliás eu quero deixar aqui o meu cumprimento ao meu presidente, pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido, especialmente nesse momento de pandemia, viu, Roberto? Nesses momentos de crise que a gente vê as grandes lideranças que a gente tem. Ele soube ali dar uma resposta a várias demandas que foram surgindo, coisas que ninguém estava preparado, e ele poderia ter dado todas as desculpas para não agir, e ele agiu prontamente em relação à atuação dos advogados. Logo no início, os advogados não conseguiam fazer levantamento de alvará, ele criou um canal com o Poder Judiciário. Na sequência, tivemos dificuldade de ter acesso aos autos de prisão em flagrante, ele criou um canal. Ele junto com o Tribunal de Justiça, lançou aqui em Guarulhos o projeto piloto de audiência de custódia. Em todo o país, as audiências de custódia estão suspensas. Aqui em Guarulhos, nós temos um projeto piloto de audiência de custódia, ainda que com o meio virtual, mas há um espaço dentro da delegacia. Ou seja, essa questão do Polo Pimentas Bom Sucesso, que você acabou de dizer, é uma iniciativa do presidente. A paridade de gênero dentro da OAB, antes mesmo disso virar uma regra, que agora para a próxima eleição, todas as chapas devem ter paridade de gênero, ele de forma assim arrojada, ele já impôs isso desde o início da sua gestão. Então assim, eu fico muito feliz pelo trabalho que o nosso presidente Eduardo Ferrari dirigiu, e ele obviamente não faz nada sozinho, como eu também não fiz, tem toda uma diretoria com ele, tem todo um grupo de advogados nas comissões, e esse ano a gente vai ter que novamente eleger o nosso próximo gestor de ordem. O senhor já escolheu o seu nome? Nós trabalhamos no nosso grupo, do grupo do que o Eduardo Ferrari faz parte, do qual faço parte, nós trabalhamos com menos personalismo e mais projeto coletivo. Ah, perfeito. Nós inauguramos ali em 2015 uma forma diferente de fazer política de ordem, porque a maioria das pessoas faz projeto de poder, projeto para se eleger, e quando senta na cadeira, daí começa a dar desculpa de que não tem braços, de que não tem ninguém para trabalhar, de que não está tendo tempo, que o primeiro ano foi para se adaptar, o segundo ano. E nós não, nós desde o primeiro dia, nós colocamos em prática
projetos que foram revolucionários para a advocacia de Guarulhos. Só não enxerga quem não quer. A OAB estabeleceu uma gestão profissional, nós temos hoje plano de metas, nós temos prestação de contas, tem todos os anos relatórios de atividades que você pode conferir. A atuação das comissões, todas elas não são comissões para inglês ver, não são comissões figurativas, como infelizmente às vezes acontece em algumas OABs por aí. Todas as comissões da OAB, hoje nós temos 30 comissões, todas são atuantes, tanto que o slogan da minha campanha, e que foi seguido pelo Dr. Eduardo Ferrari, é o OAB sempre atuante. Então essa atuação, nós mostramos que é possível, Roberto. Então o nosso grupo está se reunindo já, pensando avaliando o que deu certo, o que deu errado, o que nós vamos propor, e também vamos definir também a nossa candidatura, que certamente vai sair desse grupo, que pode ser a reeleição do nosso presidente Eduardo Ferrari, mas também pode ser uma outra pessoa do grupo. Gesiel da Costa, Cicely Lopes, Regina Célia Silva Pegoraro, se eu não me engano, ela é advogada. Ela é advogada e ela é a nossa representante lá do Polo Pimentas Bom Sucesso. Ela é uma advogada, uma liderança importante da advocacia. E um abraço, e no nome dela, cumprimento todos que entraram aí na nossa transmissão. Eliana Célia Fernandes está dizendo brilhante Ferrari. O doutor Nelson Luiz, ele volta. Quais as providências que foram tomadas, doutor? Doutor Nelson, acho que eu já respondi isso, mas sim, o senhor pode ter acesso lá. Pede vista do expediente interno 87 de 2017. O senhor sabe muito bem o caminho, o senhor sabe como fazer essa avaliação do que foi feito ou não foi feito. Então fica aí o número, expediente interno 87 de 2017. E a Regina confirma, Polo Bom Sucesso Pimentas é uma importante ferramenta de trabalho na região. Parabéns, doutora Regina. 5 minutos para terminar a nossa entrevista, que foi rápido, hein, doutor? É verdade. Mas agradeço a senhora ter aceito o nosso convite também aqui, ter vindo e abrilhantado o nosso trabalho. Roberto, quem agradece sou eu. Nós, que da advocacia, exercemos uma função social, né? Nossa atividade, que é privada, carrega em si um munus público, ou seja, uma função social. Tanto que na Constituição está lá, no artigo 133, que a advocacia ou o advogado é indispensável à administração da justiça. É através de um advogado que o cidadão postula seus direitos em juízo, que vai procurar o resgate de uma garantia constitucional que foi desrespeitada, que vai buscar aí a tutela do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não funciona sem advogados. E em Guarulhos, Roberto, nós temos aqui uma potência. Não sei se você sabe, mas a subseção de Guarulhos, ela é a 4ª maior subseção do estado de São Paulo. Ela é uma das maiores subseções do país. E ela tem se destacado por conta dos projetos, que vão desde o apoio ao novo advogado. Hoje o advogado entra na OAB, ele é recebido de braços abertos, ele tem noções acerca de como construir e estruturar a sua carreira. Nós temos apoio a todos os níveis de advocacia e os advogados, de forma, reitero, voluntária, exercem atividades de caráter social muito importantes, até mesmo ações sociais. Não só ações sociais, mas ações que impactam a vida de toda a cidadania. Então, consulte sempre um advogado, você cidadão, você cidadã. O advogado, ele está aí para servir a toda a sociedade. E nós, da OAB Guarulhos, eu falo nós porque eu ocupo uma dessas comissões, eu sou presidente do Conselho Consultivo do presidente Eduardo Ferrari, então é uma honra para mim aqui também falar em nome dele. Contem com a OAB, contem com a OAB, com este conhecimento de que a OAB ela faz um trabalho de fiscalização, um trabalho subsidiário, porque nós temos um Estado estruturado para fiscalizar os poderes públicos. Nós acionamos sempre que necessário o Ministério Público, o Tribunal de Contas e, nos casos mais drásticos, até mesmo a polícia.